Da grande entrevista aqui na Educadora. Olha, e é sempre uma alegria recebê-lo aqui nesse programa. Ele é referência em psicologia não só no Brasil, mas no mundo. Quando se trata de relacionamentos pela Universidade de Miami, ele é especialista, também especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia. Ele atua na profissão há mais de 23 anos, minha gente. É com grande alegria que retomo o contato com o grande doutor Alexander Bess. Boa tarde, bem-vindo à Bahia. Oi, obrigado pela introdução carinhosa. Eu costumo me identificar como um estudante ainda de psicologia, mas eu estendo o meu carinho a você, a todo o pessoal da produção aí da sua Rádio Educadora, a todo esse povo fantástico que é o povo baiano, né? Um povo que tem muita estima, muito apreço, muito carinho, e numa terra tão boa, né? Do primeiro país, do primeiro estado do país, né? Enfim, o Brasil foi descoberto na Bahia. Então, é um povo fantástico e tem toda a minha atenção. E é sempre... pela oportunidade. E é sempre bom beber desse conhecimento do senhor, que é claro que tem experiência não só aqui no Brasil, mas também a nível internacional, tem muito a contribuir para a expansão de consciência do nosso povo baiano, aqui do Alto Sertão da Bahia. Doutor Alexander Bess, eu começo o nosso programa aqui perguntando já ao senhor, claro, depois a gente adentra ao tema, como é que está a situação da pandemia em São Paulo? Olha, Mauri, eu acredito que até dezembro estava boa. Até dezembro que eu digo, até as festas, né, até as viagens. Mas houve uma erupção aí de viagens muito grandes para praia, para campo, para montanha, para serra. Eu acho que as pessoas, infelizmente, não respeitaram o distanciamento social, tá? Deixa eu só fazer um parênteses aqui para você e para todos os seus ouvintes. Certo. A gente está vivendo o Brasil inteiro numa fase de flexibilização. Quando a gente vive uma fase de flexibilização, a terminologia correta a ser usada não é mais distanciamento social, é afastamento físico, tá? Por quê? Porque o distanciamento social é você ficar em casa sem você se relacionar. É isso que significa distanciamento social. É você não sair de casa, que é diferente do isolamento social. Você só se isola quando você está doente. O distanciamento social, você está em casa, mas você está circulando pela casa, aquela coisa toda. O afastamento físico é para você não se contaminar. Então você ir num shopping, você ir numa padaria, você ir numa farmácia, você fazer as suas necessidades ali, comprar o que você tem que comprar, dar uma passeada, tomar um café e voltar. O grande problema, respondendo à sua pergunta, é que as pessoas não entendem o significado da flexibilização e não entendem justamente o conceito do afastamento físico. A flexibilização ela é muito confundida com uma cura, mas não existe cura ainda para a pandemia, né? Não vai ter cura, não vai ter remédio para vírus. A vacina vai impedir que as pessoas se transmitam umas para as outras, apenas isso. Então é um processo lento e gradual. Agora, então, até dezembro, São Paulo estava controlado, estava na fase amarela, inclusive, a capital, e os casos multiplicando. Por quê? Porque as pessoas agora voltaram de viagem, né? Voltaram das suas viagens, das suas aglomerações em festas, em boates, danceterias, praias, que é um erro muito grande. Então a gente tem que conter a ansiedade para que realmente a gente possa ficar nessa pandemia mais resguardado, sem tanta aglomeração, porque justamente a palavra proibida do momento é aglomeração. Doutor, e o senhor também que tem experiência e atuação nos Estados Unidos, o senhor pode também traçar uma panorâmica como está outros países com relação ao Brasil, além dos Estados Unidos? Olha, uma grande coisa que aconteceu nos Estados Unidos agora foi a vitória do Biden. Sim. Ele tem meu carinho, tem o meu respeito. Nós tínhamos ali nos Estados Unidos, meu estudo vem todo de lá, eu trabalho nos Estados Unidos, inclusive, eu tenho trabalho nos Estados Unidos. Eu tenho remuneração vinda dos Estados Unidos, então eu posso falar isso com amplo conhecimento. O Trump para a administração americana foi uma desgraça. Ele não respeitou a pandemia, como não respeitou a máscara e menosprezou os dados. Nos Estados Unidos, a gente estava batendo uma média ali de 3 mil mortes por dia, isso subiu para 4 mil mortes por dia. Então, na realidade, você tem ali, hoje, você tem um quadro panorâmico completamente dantesco, totalmente ali irresponsável, ministrado por
por um chefe de nação do executivo. Com a mudança do Trump agora para o Biden já decretou nos Estados Unidos o uso obrigatório de máscara em todo o território nacional, né? E outras questões mais. Então a gente vai ter uma atenção maior à vacinação e à melhora do povo, porque veja, estava morrendo um americano a cada 25 segundos, né? 4 mil mortes por dia, é um absurdo. Chegou a bater 4.100, 4.200 mortes num dia. Não tem o que falar. Então, a responsabilidade de um chefe de Estado é muito grande. Então, o grande culpado desse acúmulo de mortes exageradas nos Estados Unidos é um só, Donald Trump. Então, por isso que piorou lá consideravelmente. Com essa mudança governamental muito boa, por sinal, né, muito oportuna, as coisas tendem a mudar. O Biden ele está com um planejamento de, em 3 meses, vacinar 100 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Lembrando que a população atual dos Estados Unidos hoje são 350 milhões. Ou seja, a gente vê já essa operacionalização do processo de imunização muito forte e que esperamos que isso ocorra também no Brasil, não é isso, doutor? Sim, porque, veja, o povo merece viver, né? E eu posso te falar uma coisa, Mauri e a todos os seus ouvintes, não existe nenhuma morte no mundo pior do que a morte sem oxigênio, acredite. Verdade. Tá? A pior morte que existe é a morte sem oxigênio. Então, e cabe muito bem a sua matéria, o transtorno de estresse pós-traumático, né? Que é a revivência do trauma. Então, essa pandemia vai te fazer você ter vários traumas em vários estágios, traumas econômicos, traumas sociais, traumas conjugais, traumas sexuais, traumas relacionais, enfim, todos os traumas familiares. Então, é uma pandemia que não deixa a pessoa em paz. E existe uma associação muito grande dessa pandemia com a síndrome do pânico, que faz também a pessoa ter um transtorno de estresse pós-traumático, porque a pessoa, veja, o correto é você não pensar na morte, você tem que pensar na vida e não na morte. E essa pandemia faz com que você inconscientemente pense na morte o tempo inteiro, porque mesmo que você não pense, vai morrer um vizinho teu ali, aí morreu uma prima de longe, eu não sei de onde, por aí vai. Então, e você vê na TV, mas quantas pessoas famosas morrendo, aquela coisa toda, né? Ninguém está incólume nessa pandemia, ou seja, ninguém está livre de não pegar. Mas o transtorno de estresse pós-traumático dessa pandemia, ele é muito forte no que se diz ao sofrimento e à revivência desse trauma. Então a pessoa vai estar constantemente, Mauri, revivendo o trauma, porque de todo que é lado ela vai ter estímulo. Para quem não sabe o que é transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, você andou numa rua, aí você tropeçou naquela rua, caiu e quebrou a perna. Toda vez na sua vida que você passa naquela rua e que você passa na mesma rua, o seu cérebro, mesmo que a nível inconsciente, ou seja, sem pensar, ele mesmo produz a associação livre. E essa associação que dá o transtorno de estresse pós-traumático é a revivência do trauma. Você revive no pensamento o seu trauma, né? Isso dá para qualquer situação. Uma rua que você passou e foi assaltado, uma mulher ali que foi abusada, é a mesma coisa. Só que o que acontece? Nessa pandemia, o transtorno de estresse pós-traumático está muito relacionado ao viver, aonde você vai ficar associando o tempo inteiro situações negativas constantemente em todas as nossas esferas, principalmente nas pessoas que perderam emprego e vão procurar um emprego, ou vem notícias, nossa, mais 10 mil hoje perdeu emprego, mais 5 mil perdeu emprego e tal. Tudo isso, veja, faz com que a pessoa tenha transtorno de estresse pós-traumático também. Então, ele traz um sofrimento muito grande, ele decorre do transtorno de ansiedade. Doutor Alexander Bess, a hiperexcitabilidade psíquica e psicomotora, ela é um sintoma que acarreta essa experiência, essa reexperiência traumática causada, portanto, por esse transtorno de estresse? Não tenha sombra de dúvida nenhuma. Ela ajuda bastante também esse transtorno a se desenvolver, né? Justamente pelo estado de tensão que todos nós vamos viver, porque essa pandemia deixa você em tensão. Porque eu estou falando aqui com você, mas eu não sei se daqui a um minuto eu vou pegar o vírus, eu não sei se daqui a um minuto eu vou perder meu emprego, entendeu? Você também não. E ninguém sabe de nada. Então é uma inconstância muito grande, é uma variabilidade muito grande de fatores, né? Onde você tem várias variáveis aí que se alternam ao longo do dia, várias vezes por dia inclusive, e só realmente piorando a negatividade da vida da pessoa. Então é muito complicado isso.
Doutor Alexander Bez, agora eu vou lançar uma provocação para o senhor. Como é que a gente lida com essas incertezas? Como é que observa-se a ótica da psicologia para a gente lidar com esse amanhã eu não sei? Como é que a gente trabalha nosso cérebro para a gente melhorar ou lidar com essas inconstâncias? Bom, a inconstância maior, ela se dá justamente pela desorganização que essa pandemia coloca em nossa vida e pela preocupação. Primeira dica que eu te dou, e a todos os seus ouvintes aí da Educadora, aí da Bahia, é justamente o quê? É seguir as ordens da vigilância sanitária, tá? Por isso que a proibição de praias, né? Por isso que a proibição de ir na praia, a proibição de aglomeração. A partir do momento que você seguir as ordens da vigilância sanitária, da OMS e de todos os agentes de saúde, o que acontece? Todo mundo começa a estar mais seguro. A partir do momento que você está mais seguro, o seu cérebro começa a imaginar, ele começa a entender que você está mais seguro, e você estando mais seguro, o que acontece? Você fica mais protegido em relação a você não pegar o vírus. Estando mais protegido, você vai estar mais suscetível a ter uma vida de positividade e de menos negatividade, e não pensando nos fatores negativos, porque a partir do momento que você lava a mão, que você usa os produtos de higiene, álcool gel, álcool spray também é muito importante, lava a roupa direitinho, troca várias vezes de máscara ao dia, mantém o distanciamento social e mantém também o afastamento físico nas etapas flexibilizatórias, você vai conseguir realmente ter uma qualidade de vida melhor, diminuindo essa ansiedade e, consequentemente, diminuir o estresse. E, ao mesmo tempo, você pode até diminuir o transtorno de estresse pós-traumático também. Essa é a primeira dica. A segunda dica, depois de se cuidar, se vem em você fazer as coisas que você gosta. Seja ela o que for, seja uma corrida na praia, seja uma academia com responsabilidade, evidentemente, com máscara, né? Seria a segunda dica. A terceira dica é você manter a socialização. Nem que seja uma socialização virtual, com seus amigos pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, por todos os mecanismos eletrônicos que nós temos aí, por todas as ferramentas que aproximam a comunicação do ser humano. A quarta dica é você também se permitir ter uma qualidade de vida melhor com períodos mais longos de sono. Por quê? Porque essa pandemia, ela atrapalhou muito a esfera do nosso sono. A qualidade do sono foi muito complicada. A vida noturna foi muito complicada também. Então, um organismo mais forte, carregado aí de vitaminas, carregado aí com um sono bom, com uma boa alimentação, tem condições de passar melhor por essa pandemia. E um organismo forte, sempre um organismo bom, não forte só fisicamente, mas especialmente um organismo forte psicologicamente. Eu acho que são as melhores dicas que eu posso dar ali para que realmente as pessoas possam ter uma vida um pouco mais com qualidade e mais proteção. Estamos ao vivo conversando com o Dr. Alexander Bez, ele que é psicólogo, especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia. Doutor, a minha pergunta agora é com relação ao transtorno de estresse pós-traumático, que pode ser caracterizado também com um conjunto de sinais, de sintomas físicos, psíquicos, emocionais, em decorrência de que esse portador tenha sido vítima ou testemunha de atos violentos e com situações traumáticas que, em geral, representam ameaça à sua vida ou à vida de terceiros. Inclusive, agora nós tivemos relatos na mídia, enfim, do caso de Duda Reis e Nego do Borel. Como é que o senhor pode nos passar essa questão sobre esse caso e explicar, por gentileza, sobre esse transtorno e a força emocional que há por trás do depoimento da Duda Reis? Tá. O transtorno de estresse pós-traumático, Mauri, ele é decorrente do transtorno de ansiedade. Então você tem que ter o componente da ansiedade e você tem que ter o componente do trauma. Você tem que ter esses dois componentes juntos, que é o que aconteceu ali com a Duda e com tantas outras questões violentas. Porém, ao mesmo tempo, ele precisa de um estímulo negativo já feito na vida da pessoa, como a negatividade, como a violência, como alguma coisa assim nesse sentido. No caso ali da Duda, ela vai poder ter um transtorno de estresse pós-traumático no que se tange ao trato conjugal. A próxima relação que ela tiver,
ao próximo namorado que ela arrumar, ela vai ter que ter realmente muito equilíbrio e muita força para ela não fazer as associações íntimas, porque o transtorno de estresse pós-traumático, ele se dá pelas associações íntimas que o cérebro inconscientemente faz. Apesar que você pode fazer isso também racionalmente, você mesmo pode fazer essa associação, mas quando você não faz essa associação, o seu cérebro mesmo faz, até como uma medida de proteção. E não deixa de ser só uma medida de proteção, mas também uma medida de denúncia, né? O seu próprio cérebro está denunciando para você que você está numa situação complicada. No caso da Duda, ali, eu assisti a entrevista dela e eu nunca vi uma pessoa sendo mais sincera, mais consoante com a mais pura, os tons de verdade que existem. Ela foi realmente, ela não gaguejou, ela não dissimulou, ela não simulou, ela não pensou, ela não racionalizou, ela não meditou, ela foi honesta com a dor do sentimento dela, tá? Então revela o quê? Psicologicamente, qualquer pessoa que entende um pouco vai ver que o relato dela procedia com a mais pura verdade. Diferente do oponente dela, onde o relato exibia uma série de dúvidas, né? Então, veja, ela foi muito honesta e ela demonstrou ali um sofrimento real e autêntico. Então vai caber à lei realmente punir o ex dela de acordo com a punição necessária. Agora, para ela se relacionar de novo, ela vai ter que fazer um trabalho de reestruturação psicoemocional, ou seja, tratar o psicológico e o emocional, tá? Juntamente, simultaneamente, para que ela possa se permitir, porque senão, o que acontece? Se ela não fizer esse trabalho, o próprio transtorno de estresse pós-traumático, ele vai bloquear o relacionamento, o próximo relacionamento dela, não a deixando relacionar com ninguém. Doutor Alexander Bez, um ouvinte acaba de enviar uma pergunta, pede para não ser identificada. A ouvinte questiona assim: boa tarde, doutor Alexander Bez, eu gostaria que o senhor pudesse dar algumas recomendações para quem teve um transtorno do estresse pós-traumático devido a um relacionamento abusivo. É basicamente isso que a gente está pontuando aqui, não é isso, doutor? Sim. Bom, eu deixo um abraço aí para a sua ouvinte, ela tem todo o direito de não se identificar, né? Olha, é uma coisa que eu falo há muito tempo, tá? Eu tô até fazendo um livro, não sei se vai ser o meu livro número... Alô? Estou ouvindo. Tá, voltou. Desculpa, tinha saído, mas voltou. Certo. Eu não sei se vai ser o meu livro número 8, número 9, que eu já estou terminando, eu terminei o 7º agora, mas eu estou fazendo um livro para mulher sobre violência doméstica, né, e relacionamentos abusivos. Quando uma mulher tem um relacionamento abusivo, a primeira dica que eu dou é observar no caráter do cara, no temperamento dessa pessoa. Para quê? Porque a agressividade é um traço de caráter imutável. Isso não só no trato psicológico, mas no trato psiquiátrico. Então essa pessoa, quando ela é agressiva, a agressividade já é revelada logo de início, tá? Automaticamente essa agressividade é revelada. Então a melhor dica é a pessoa prestar para essa ouvinte, para todos os outros ouvintes também, é prestar atenção nessa pessoa que emitiu agressividade e sair de perto. Romper o relacionamento no começo. Por quê? Porque a agressividade não se muda. Você não consegue mudar a agressividade. Você muda estilo da pessoa, você muda gosto, você muda opinião, você muda uma série de coisas, mas a agressividade você não muda, porque ela é um traço imutável do caráter, enraizado na formação da personalidade. Então, a primeira coisa é o afastamento dessa pessoa. A segunda questão é a denúncia. A denúncia é importantíssima. Foi o que a Duda fez, fantástico. Nem que seja uma denúncia pública, não tem problema. Pode ser não pública, pode ser pública. A terceira dica é entender que existem muitas pessoas que prestam. Existem milhões de caras que prestam, mas infelizmente existe uma parcela ali de caras que não prestam. É justamente esses caras que não prestam que a mulher tem que se afastar. Depois que ela tiver esse entendimento, a quarta dica é ela procurar se conscientizar disso. Aí com a quinta dica, ela se reestruturar, para depois que ela estiver pronta, a partir da sexta dica, ela poder conseguir um namorado novo, mas um cara que não seja agressivo. Geralmente a agressividade de caras assim, eles vêm muito acompanhado de um ciúme excessivo, uma possessividade muito grande e um controle exacerbado. Esse tipo de combinação, eu costumo chamar isso de bomba atômica psicológica. É onde leva a mulher ao óbito, né?
E quando uma agressividade contra a mulher, o Maurício fala, sua ouvinte aí também, ela tem vários níveis. Ela pode ser só uma agressividade verbal, como pode ser uma agressividade física, pode ser uma agressividade sexual e pode ser a agressividade final que infelizmente leva a vida da mulher a cabo, né? Leva a cabo ao fim. O fim a cabo. Então é importante que a mulher possa realmente identificar essa agressividade logo no início e romper a relação antes que essa relação se torne mais séria, porque o grande problema que eu vejo, especialmente no Brasil, são as leis fracas, tá? Não dá para comparar com lei americana, e além das leis fracas, existe o medo das vítimas e a própria falta de condição dessas vítimas viverem fora dos seus lares, e isso facilita mais o controle e a possessividade do agressor, do perpetrador do mal, né? Então, esse perpetrador do mal, ele é um cara que vai fazer sempre. Por quê? Porque é a personalidade dele, e a misoginia, que é o ódio às mulheres, é justamente o alimento que dá ao feminicídio. Então, observar esses caras e entender que a culpa nunca é da mulher, eu acho que a dica mais essencial que eu posso dar aí para sua ouvinte, para que ela jamais se sinta culpada de um dia ter sido vítima de alguém, porque o culpado mesmo é o cara. É o cara que tem uma estrutura de caráter totalmente desregrada, né? Não se trata mal a mulher se respeita, entendeu? Se o cara não gosta, é um problema dele, ele que vai resolver as suas questões de outra maneira. Agora, nenhuma mulher merece ser vítima de violência, porque é uma violência que marca e faz mesmo o transtorno de estresse pós-traumático. São ações muito agressivas, aonde a mulher fica com trauma e ela fica com medo de se relacionar. Quer dizer, uma coisa que era tão boa virou uma coisa tão ruim. Então, a denúncia é essencial, como todas essas outras dicas que eu dei aí. Espero que eu possa aí ter ajudado aí o seu ouvinte. Não sei se ela está com mais alguma dúvida. E aí é importante a gente pontuar dessa questão desse transtorno de estresse pós-traumático, que é buscar um próximo relacionamento, que aí que eu posso colocar aqui para o senhor já dar algumas dicas de tratamento, que talvez a terapia cognitiva comportamental ou medicamentos quando necessários, enfim. O que o senhor pode dizer do tratamento para essa pessoa? Claro que é um processo longo, né, e subjetivo de cada um, de se relacionar depois, porque se a mulher ela passou por uma violência, e aí como é que está o psicológico dela para se relacionar ou tentar ser feliz com outra pessoa, que é o complicado, de fato, doutor? Eu só vou dar uma complementada, que eu acho que foi o item que faltou. Sim. Eu falo a essa sua ouvinte e a todas as outras, nunca acredite quando o cara fala que vai mudar, porque caráter não se muda. É aí que a mulher se torna mais uma vítima. Marido matou a mulher a faca, marido matou a mulher a pedrada, marido matou a mulher a revólver. Tanto faz ser marido, ser namorado, ser companheiro, a terminologia não importa, né? Que forte isso, doutor. Isso é muito forte. Sim, quer dizer que não se muda o caráter. Não. O caráter não se muda. Isso tá forte isso. Isso é científico. Isso é fundamentação psicológica e psiquiátrica. Caráter não se muda. O caráter é o que forma a sua personalidade. O caráter ele se forma do feto, desde o momento da concepção, né, até os 8 anos de idade. Aos 9 anos de idade você já está com o caráter fechado 100%. Então tudo aquilo que você for na sua vida, você vai ser nessa formação de caráter. Por isso que a gente fala que você muda gosto, opinião, estilo. Você pode hoje estar com o cabelo azul, amanhã você pode pintar o cabelo de amarelo, não importa. Hoje você usa uma roupa com mini saia, amanhã você usa uma calça comprida, tudo isso você pode mudar. Opinião, gosto, sentimento você pode mudar, mas caráter você não muda. Se você é uma pessoa agressiva, você é agressivo. Se você é uma pessoa passiva, você é passiva. Não tem como mudar, porque ele já fechou. É como você querer que uma pessoa de 18 anos de idade cresça de altura. Ela já chegou aí no 1,70 m, 1,80 m, acabou, ela não vai crescer mais. É a mesma coisa, né? Caráter não se muda. Que forte essa expressão, não viu, muda, doutor? Sim. Não, é uma expressão, inclusive, psiquiátrica, não é nem a frase minha. Sim. Isso, inclusive, está em todos os compêndios de psiquiatria e de psicologia, tá? Desculpa, Maurício, eu fui responder a pergunta, eu perdi não, tranquilo. Sim, eu perguntei sobre o tratamento. Você perguntou, foi isso? Isso, o tratamento. Sim. O tratamento, tá, isso. Desculpa. Tratamento. O tratamento é o seguinte, a TCC que você falou, terapia cognitivo-comportamental, pode ser uma boa, terapias psicanalíticas também podem ser, tá? Qualquer outro tipo de terapia que a pessoa goste de fazer, que se sinta bem com a sua psicóloga ou com o seu psicólogo de preferência.
terapias com psiquiatra ou psiquiatras também podem acontecer, e às vezes depende do transtorno, como o transtorno de estresse pós-traumático, ele envolve uma série de manifestações físicas muito negativas e muito incômodas. É muito comum que esse transtorno de estresse pós-traumático ele tenha necessidade de às vezes uma interação medicamentosa. E aí pode entrar ansiolíticos, pode entrar algum antidepressivo, mas basicamente ansiolítico para controlar as manifestações físicas e sintomatológicas que a pessoa vai exibir. No caso aí, psicossomáticas, né? Ou então também a pessoa pode ministrar os dois juntos, a terapia com a parte medicamentosa, com o psicólogo e a psiquiatra junto, ou com a psicóloga e o psiquiatra junto, tanto faz, mas que haja uma interatividade ali conjunta. Depois que a mente estiver estruturada, ela pode recorrer a outras terapias de apoio, como ginástica, como terapias em grupo, como voltar a se socializar, porque a vítima tem muita culpa, né? Ela tem muita culpa, tem muita vergonha, ela geralmente se isola quando acontece, tem medo da denúncia, que é o quadro, infelizmente são os quadros clássicos, né? Por isso que eu posso te falar aqui, porque eu sou um feminista nato, eu estudo o comportamento humano feminino, escrevo para a mulher, então é um gênero do qual eu tenho imenso respeito, imenso carinho, imensa atenção. Então a gente sabe como é que acontece no cérebro da mulher isso, né? Especialmente num país ainda tão machista e tão misógino quanto o país. O Brasil é um país machista, não adianta. Quem não compactar com isso está sendo hipócrita. Existe uma misoginia, né? Para quem não sabe o que é misoginia, é horror às mulheres, é desprezo às mulheres. Então a misoginia no Brasil é muito grande, assim como o machismo também. É um país ainda muito retrógrado nesse sentido, e reforçado, Mauri, pelas faltas de leis mais efetivas, né? Verdade. Aqui você mata uma mulher e daqui 2 anos você está solto na cadeia. Nos Estados Unidos você vai para a pena de morte, ou você pode ir para cadeia elétrica ou para prisão perpétua, dependendo do estado. Então veja a diferença de punição, entende? Sim. Inclusive a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, vou até colocar aqui um contexto aqui do nosso Alto Sertão, doutor, em que a gente tem a Ronda Maria da Penha, mas ainda falta um pouco mais de investimento governamental com leis mais severas nesse sentido. Eu acho que no Brasil o que falta seria uma ação política mais evasiva e muito mais efetiva, como você falou, aonde as leis pudessem realmente punir e até mudanças da Constituição e mudanças do Código Penal, porque veja, uma mulher não merece ser estuprada, uma mulher não merece ser violentada, e eu conversei com um juiz uma vez e o cara falou, doutor, aqui o cara estupra uma mulher, em 2, 3 anos ele está na rua, até antes, né? E vai praticar de novo o ato, e vai praticar de novo. E quantas mulheres vão ter os seus tratos emocionais rasgados, a sua sexualidade destruída por causa de um país totalmente com leis pífias nesse sentido. Então, mostra que o Brasil ainda está vivendo em pleno século XVI, XVII em relação a isso, né? As punições têm que ser muito severas, porque a partir do momento que você tem punições severas, a tendência é que crimes dessa natureza contra a mulher diminuam, especialmente porque, acredite, Mauri, todo agressor é covarde, todo agressor ele nega o ato que ele fez, isso é fato, eles não têm coragem de assumir. Ele é homem, ele precisa mostrar a sua insuficiência existencial através de uma agressividade voltada à mulher, tá? Então, a partir do momento que ele faz isso, ele se sente um pouco melhor. Só que isso produz transtornos de estresse pós-traumático nas mulheres, e nenhuma mulher nasceu para ser realmente capacho ou ser saco de pancada de homem algum. Veja, quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente tem 4 etapas. Você tem a violência emocional, que é a violência verbal, que é emocional. Você tem a violência física, que é constituída por hematomas e batidas físicas. Você tem a violência sexual, que é constituída ali pelo estupro, né? E elas não precisam ter necessariamente uma ordem. E a 4ª violência contra a mulher, o 4º tipo de violência é o óbito dessa mulher, né? Que a mulher não pode tomar um tiro de uma vez, pode tomar
pode sofrer ali uma surra, alguma coisa assim, e realmente vir a falecer. As leis deveriam ser muito mais efetivas para mostrar que nenhum homem tem controle sobre a vida de uma mulher. A mulher não é propriedade masculina, a mulher é dona da sua vida, né? Então, ciúme possessivo, posse, controle, junto com agressividade, se revela aí estruturas psicopáticas totalmente desenraizadas do propósito relacional. Eu quero dizer, pessoas que têm uma estrutura de personalidade pior, a psicopatia é uma classificação mental, né? E quando você pega um psicopata que tem agressividade junto, fica muito complicado. É esse cara que mata, esse cara que vai repetir sempre o ato e vai causar uma série de problemas na mulher. Então, o tratamento, ele tem que ser realmente psicoterápico, psiquiátrico, medicamentoso, mas ele também teria que ser um tratamento judicial. Caberia à justiça efetivar e ampliar a proteção das mulheres através de leis mais duras e leis mais punitivas. Doutor, porque pra gente fechar o nosso bate-papo, eu ficaria aqui horas conversando com o senhor, porque essa temática da mente humana é fantástica. Doutor, por que é tão complexo compreender a mente humana? Fui fundo agora, né? A mente humana, veja, a mente humana realmente é o que comanda a nossa vida, né? Comanda a sua vida, a minha vida, a vida de todo mundo. Se você tem uma estrutura legal de personalidade, você consegue lidar com traumas, você consegue lidar com traumas, você consegue lidar com evasões, você consegue lidar com uma série de coisas com mais tranquilidade, com frustrações. Você sabe escutar um não de uma mulher. Tem muito cara que mata a mulher porque a mulher falou não pra ele, né? Ou não até no sentido de ficar mais casado. Olha, fulano, eu não quero mais estar com você. O cara vai lá e mata a mulher. Então não vai ser minha, não vai ser mais de ninguém. Então esse tipo de machismo que não pode, que é o machismo estrutural, ele não pode mais realmente existir. E a única maneira de você coibir esse machismo estrutural é através de leis, né? Porque o homem tem muito mais força física do que uma mulher. Não adianta a mulher querer bater no cara, que ela não vai conseguir, com raríssimas exceções. Então é importante que realmente aí entender o significado da mente de cada um, aonde esse significado vai mostrar, vai dar um norte na vida da pessoa, principalmente no que diz respeito à compreensão. Então, eu casei com um cara possessivo, eu casei com um cara ciumento, é esse cara que eu não posso ficar mais junto. Então, acho que isso é essencial para que a pessoa possa ter uma vida de qualidade e ela possa desfrutar a vida dela sem ter medo de chegar em casa e ter que ter um transtorno de estresse pós-traumático todo dia, ou com ela, ou com a filha dela, não sei com quem ali da família, porque o marido vai chegar em casa bêbado, batendo, né? Então, entender a mente da pessoa é saber como é que foi a estrutura da vida dessa pessoa, como é que foi a criação desse agente agressor, né? O que aconteceu ali, ou ele já, porque você pode nascer assim. Aí que tá o problema, você pode realmente nascer uma pessoa nesse sentido, até mesmo pelo contexto social qual ele está inserido. Sim, os pais, digamos. A personalidade ela pode ser adquirida. Você nasce, você pode adquirir o temperamento da personalidade pelo caráter, tá? E aí esse caráter já vem transmitido pelas vias de DNA. Você já herdou isso de alguém. Ou você pode ter formado essa agressividade ao longo da sua formação de constituição de personalidade. E aí, é por isso que é imutável, porque não muda, né? E aí, Mauri, se a mulher compreender isso, vai ser muito mais fácil entender a mente humana. Quando a gente fala em mente humana, nós temos 3 estruturas de classificação mental apenas. Nós temos a estrutura neurótica, a estrutura psicótica e a estrutura da perversão. A neurose abrange ali a grande parte, e é normal você ser neurótico, é o correto você ser neurótico, porque a perfeição não existe. A neurose envolve ansiedade, depressão, medo, angústia, tensão, insônia e todos os outros conflitos que existem. Totalmente tratável, totalmente curável em 90% dos casos. A psicose são desestruturações morfológicas orgânicas no cérebro, no aparelho cerebral da pessoa. Então você tem psicose, psicopatia, sociopatia, esquizofrenia e por aí vai, e outros transtornos mais. São essas pessoas que matam, que fazem realmente o que tem que fazer. E você tem as perversões sexuais, que são
personalidades psicóticas com perversão sexual, né? Grandes maníacos sexuais e por aí vai. Então existe prazer sádico ali. Só essas 3 classificações mentais que você tem. Claro que todas elas têm mais 1.000, 2.000 subdivisões, mas é por isso que é muito difícil entender a mente do ser humano. É uma mente muito dinâmica que está em constante movimentação. Quanto menos traumas você teve na sua vida, quanto menos conflitos você teve, e principalmente quanto menos estresse você tem, lembrando que o estresse ele sempre vem do meio externo para o meio interno. Quer dizer, ele sempre é uma ação que provoca ali descontentamento, uma série de outras coisas, mas provoca também provoca uma alteração no seu estado interno, né? Isso é o estresse, né? Então, quanto menos você tiver isso, mais estrutura emocional você vai ter. Uma boa criação familiar, se você não teve nenhum parente que era violento, nada disso, dificilmente você vai ser uma pessoa violenta, né? É uma questão de índole, de caráter, de temperamento mesmo. Por isso que algumas pessoas jamais bateram em mulheres e outras batem, né? O que eu falo para todas as mulheres, não para só essa nossa ouvinte aí, para qualquer uma, a partir do momento que tiver uma violência, seja ela já verbal, já é um sinal para romper o relacionamento. Encostou na mulher, a partir do momento que a mulher tomou o primeiro tapa, ela tem que terminar esse relacionamento imediatamente. Nem que para isso ela fala que mas é bom ela não avisar que vai terminar, porque aí que o cara fica mais louco, e aí que é mais perigoso ainda. Então, a melhor dica para uma mulher que sofre abusos, relacionamentos violentos... Romper qualquer tipo de relacionamento, de elo. Sim, aí exato, ela tem que chegar, ela tem que sair de casa sem avisar. Ela tem que fazer a denúncia, ir para casa da mãe, para casa do pai, para casa da tia, sei lá. Mas o importante é que ela se afaste e faça a denúncia. Por quê? Porque um cara desse, ele vai entender que o agressor contra a mulher, ele entende que ele é o dono dela. E ela nasceu para apanhar. Vamos falar assim no português, claro. Então, é complicado, é perverso, mas não deixa de ser real. Isso não é só Brasil, isso é em qualquer lugar do mundo. A diferença é que em outros lugares você tem leis melhores e você tem punições maiores, né? Aqui no Brasil, infelizmente, não. Doutor Alexander Bez, assim, eu agradeço a participação do senhor, essa doação de uma porção da vida em forma de tempo aqui para os nossos ouvintes da Bahia. É sempre uma alegria conversar com o senhor. Já refaço o convite aqui para que o senhor, em outras oportunidades, retome, porque são assuntos que perpassam o cotidiano e é fundamental que a gente coloque luz a esses esclarecimentos para os nossos ouvintes. Gratidão, deixe por gentileza os canais do senhor. Eu agradeço, parabéns aí pela simpatia, espero que um dia eu possa dar um abraço pessoalmente em você. Vamos sim. Eu estendo meu carinho aí a todos os seus ouvintes aí da Bahia, a esse povo que eu tanto respeito, adoro, eu tenho muito carinho, né? Uma terra tão bonita, com praias maravilhosas, com locais excelentes, toda a região da Bahia, né? Seja ela marítima ou não marítima, do sertão ou não, da capital, não importa. Então é um estado aí que tem todo o meu carinho e eu agradeço a produção do seu programa, a todo mundo aí da Rádio Educadora. Muito obrigado aí pela entrevista.